Aí. Bom dia, pessoal. Vamos começar. Obrigada pela presença de vocês. É um prazer ter vocês aqui, compartilhar esse, né, o que são os óleos essenciais na minha vida. Adoro ensinar a usar, adoro orientar e como está escrito aí, os óleos essenciais são realmente um estilo de vida. Então, a gente, quando adota os óleos essenciais na nossa rotina e começa a usar, a gente acaba contagiando, né, todo mundo que está ao nosso redor, porque se torna mesmo um estilo de vida. É, e os óleos são isso hoje. Hoje eu já fiz uso dos óleos, isso é diário, né, na hora que eu acordei. Inalei aqui, para quem chegou aqui antes, um pouquinho o Spearmint, uma gotinha na palma da mão. Estou aqui com 3 gotinhas do Lemon na minha garrafinha de água e a gente vai vendo o tanto que eles nos trazem bem-estar, o tanto que eles nos ajudam a lidar melhor com as emoções e, naturalmente, a gente, quando vê, não consegue mais viver sem os olhos. Então, é isso que acontece. Hoje mesmo, agora, eu recebi uma mensagem de alguém que ganhou um olhinho de lavanda e que ficou completamente apaixonada e falou: gente, eu quero isso para minha vida, eu quero introduzir isso na rotina dos meus filhos. E é assim que acontece realmente. Né? A gente, quando conhece os óleos essenciais, a gente fala: como eu não conhecia isso antes? E eles não são uma novidade. Embora a gente hoje tenha escutado e ouvido falar mais sobre os óleos essenciais, eles existem há mais de 2000 anos. Então, Jesus ganhou óleos essenciais quando nasceu. Na Bíblia tem referência a vários óleos essenciais. Então, a gente tem que pensar que, na verdade, o uso dos óleos essenciais hoje é um resgate daquela forma, né, de reconexão com a natureza. A gente que foi cada vez mais, né, a humanidade se distanciando do que é o nosso a nossa essência, os óleos essenciais nos trazem esse resgate, e o resgate na forma de cuidar da saúde, né, do nosso bem-estar, com alternativas naturais. Isso são os óleos essenciais. Então, qual que é a opção? E eu pergunto para vocês. A gente vê aí farmácia, né? Todo lugar, um monte de farmácia aqui, a 100 metros aqui de casa eu tenho 3. Então eu falo, a medicina evoluindo e eu pergunto, o mundo está mais saudável apesar do avanço da medicina? Claro, é ótimo, gente, que ela, né, que a gente ter os recursos que a gente não tinha há 2000 anos atrás, né? Mas isso não traz saúde. A saúde ela está na prevenção, a saúde está da gente cuidar do antes, a saúde está da gente ter equilíbrio emocional, a gente fazer atividade física, a gente conseguir se alimentar bem, dormir bem. E os óleos essenciais ajudam como um aliado para essas questões que vão nos trazer saúde e bem-estar. E quando necessário, é maravilhoso que a gente tenha o recurso da alopatia, só que a gente começa a ver que no mundo atual as pessoas acabam achando que a solução de tudo está na medicação e acaba tendo um uso indiscriminado, seja de antibióticos, sejam de medicamentos para dormir, para ansiedade, né, para tudo. Então, eu pergunto, toda vez que a gente usa a medicação alopática, a gente está tratando do sintoma, a gente não está indo na causa raiz. E os óleos, como outras alternativas naturais, nos convidam a ir e a cuidar do que é a causa raiz do problema, e que muitas vezes está ligado às questões emocionais, muitas vezes. Então, por exemplo, uma pessoa que chega até mim e fala assim: eu não durmo bem. Às vezes, gente, eu vou pedir para fechar o áudio, tem um áudio aberto aí que está tendo interferência, um Galaxy que está sem nome. Se puder fechar o áudio, por favor. Então, o que acontece? Os olhos, quando a gente usa os olhos, a gente acaba conseguindo cuidar. Quando as pessoas, eu estava falando da questão do sono, as pessoas chegam até mim e falam: eu não estou dormindo bem, né, eu queria um óleo para dormir bem. O que acontece? Uma boa noite de sono começa durante o dia. Se você lida bem com as emoções ou com os desafios
os quais a gente é submetida ao longo do dia, a chance da gente dormir melhor quando a gente deita na cama é muito maior. Então, uma boa noite de sono, ela começa durante o dia. Então, muitas vezes, não basta só um óleo de lavanda ou serenity, né? A gente tem vários óleos que podem ajudar para essa questão do sono, mas é importante que os óleos essenciais sejam aliados no decorrer do dia, para ajudar, inclusive, quando você for usar esse óleo à noite, na hora de dormir. Então, os óleos essenciais, eles são naturais, né? As pessoas às vezes falam assim, mas nossa, será, né, que faz que isso funciona? É surpreendente quando as pessoas começam a utilizar os efeitos que elas enxergam em relação ao uso dos óleos. E o convite aqui, né, o meu convite e a minha apresentação é para que vocês conheçam as formas de usar e como os óleos podem fazer parte da nossa rotina. Tá? O que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais são extraídos das plantas, raiz, caule, flores, folhas e frutos, no caso dos cítricos, né? A casca da laranja, a casca do limão, por um processo de prensagem, e que são feitos no caso dos cítricos, ou por destilação, e são extremamente concentrados. Quando a gente fala, por exemplo, de um óleo puro, um óleo como hortelã-pimenta, que é o peppermint, eu inalei aqui antes o primo dele, que é o spearmint, que é a menta americana. O peppermint, uma gota desse óleo equivale a 28 xícaras de chá da folha do hortelã-pimenta. Então, eles são extremamente concentrados. Isso faz com que a gente, né, tenha consciência de que na aromaterapia menos é mais. Quando a gente fala de um óleo puro, como o óleo da doTERRA, é uma gotinha, é 1 a 3, a gente não está falando, né, mais do que isso. E um vidrinho como esse aqui de 5 ml, desculpa, dura muito, porque a gente tem num vidrinho de 5 ml entre 90 e 100 gotas, e entre 270 e 300 gotas num vidrinho de 15 ml. Então, eles têm uma durabilidade, duram bastante. E a validade? Muitas pessoas me perguntam em relação à validade. Pelo critério, né, e regulamentação da Anvisa, é importante ter um prazo de validade, tem escrito, né, nos vidros e na embalagem dos produtos da doTERRA, 2 anos. Só que eles duram muito mais que isso, se bem armazenados, né? Nesse vidro âmbar, que é um vidro de boa qualidade, eles duram muito mais que isso, tá? Então, os óleos essenciais, eles são compatíveis com a nossa pele, com a nossa matéria, e leva de 20 minutos para que, ou a gente inalando, ou a gente usando topicamente com óleo vegetal, para que as moléculas dos óleos essenciais entrem em todas as células do nosso corpo. Então, é muito rápido a gente perceber aquele benefício. E as pessoas dizem, gente, mas não estava com enxaqueca, usei aqui hortelã-pimenta, saiu como mágica, a mesma coisa de tirar com a mão. E esses são relatos comuns que a gente às vezes escuta, é porque realmente a absorção é rápida, o resultado é muito rápido e você consegue ver. E isso traz segurança, porque você consegue ver muito rápido se aquilo fez algum benefício para você ou não. Porque pode acontecer de você ou não ter visto o resultado, ou não ter gostado daquele aroma, e você percebe muito imediatamente isso, tá? Eu escolhi trabalhar com a doTERRA. A doTERRA é a empresa que eu represento, né? Conheci a doTERRA logo que ela chegou no Brasil, me apaixonei pelos produtos, mas eu digo, eu me apaixonei primeiro pelos produtos e hoje eu sou igualmente ou mais apaixonada pela empresa. Porque a doTERRA é uma empresa de propósito, de valores muito sólidos. Eu estive na sede nos Estados Unidos, eu pude ver a extração, né, da copaíba na Amazônia, conheço e os fundadores, né, os 7 sócios fundadores da doTERRA, quando eu estive em Utah, e eu falo assim, é uma empresa que, quando ela foi criada em 2008 nos Estados Unidos, ela tinha o propósito de ter o melhor óleo essencial do mundo.
E cada sócio tinha aquele propósito individual, e são 6 homens e uma mulher, e o propósito da Emily Wright, que é uma das sócias fundadoras da Doterra, era de que a Doterra fosse uma empresa que remunerasse de maneira igualitária homens e mulheres. Então, ela trabalhava e era executiva de uma empresa de óleos essenciais, e ela não era remunerada da mesma forma que os homens pelo fato de ser mulher. Então, o propósito dela e a Doterra é uma empresa muito respeitosa nesse sentido. Então, cada um com seu propósito, eles criaram a empresa que eu falo. Eu faço Doterra porque eu gostaria de ter criado a Doterra, que é uma empresa sensacional e que eu compartilho dos mesmos valores. O que é o grande diferencial e por que a gente fala que o óleo da Doterra é o melhor óleo do mundo? Porque a Doterra tem o controle da cadeia como um todo. Ela não tem a plantação, né, e o cultivo da matéria-prima dos óleos essenciais, mas ela mantém um relacionamento muito estreito com as comunidades onde ela extrai a matéria-prima. E faz um trabalho social belíssimo nessas comunidades, o que faz com que essas pessoas e essas comunidades sejam extremamente fiéis à Doterra. Então, vocês estão me vendo, gente, ou só estão vendo a tela? Acho que, não sei, eu não consegui... Sim, estamos te vendo. Ah, então tá, é porque eu fiquei sem saber. Então, o que acontece? Obrigada. Então, a Doterra, esse relacionamento estreito com essas pequenas comunidades, que são, quando a gente fala, por exemplo, da Copaíba, é a comunidade ribeirinha da Amazônia, né, são pessoas que não têm acesso à saúde, a dentista, por exemplo. A Doterra fez um trabalho social de levar dentistas para tratar dos dentes das pessoas lá na Amazônia, e ela cuida, e isso faz com que essas comunidades sejam extremamente fiéis. Eu diria que esse é um dos pilares da Doterra, se não for o principal, que garante que a Doterra tenha um produto que seja acima da média. E, por conta disso, ela criou uma certificação, que é o CPTG, que é a garantia de pureza e propriedade terapêutica dos óleos, de modo que essa certificação é acima, por exemplo, de orgânico, porque a Doterra está presente em 54 países. E o produto é livre de metais pesados, é orgânico, só que a legislação de orgânico ela varia de país para país. Então, a Doterra criou essa certificação subindo a régua, que não é feito pela própria Doterra, é um órgão independente, e eles dizem os produtos da Doterra são os mais confiáveis porque são os mais testados. Eu tive a oportunidade de conhecer os laboratórios de teste da Doterra, são 3 laboratórios, e os produtos eles são testados no país de origem, na Doterra, na sede, e nesse órgão completamente independente, que aqui é o que certifica e dá a chancela do certificado CPTG. Por conta desse CPTG, a Doterra foi a primeira empresa a conseguir a autorização da Anvisa para comercializar óleos essenciais por ingestão. Então, e uma outra característica, a Doterra só trabalha com a matéria-prima de onde ela é originária. Então, a melaleuca é da Austrália, a lavanda da França e da Bulgária. Ela precisa certificar, né, e que aquela matéria-prima ela está ali e ela é originária daquele ambiente. Por quê? O que são os óleos essenciais? O sistema imune das plantas. Então, quando a gente pega um tea tree, que é a melaleuca, que é um óleo que eu falo assim, a gente brinca santa melaleuca, que ela serve para muitas questões, é uma farmácia inteira dentro de um vidrinho, ela era usada pelas tribos, tribos aborígenes na Austrália. E eles, há muitos anos, né, milhares de anos atrás. E então essa cultura, e por que ela desenvolveu isso? E por que a melaleuca tem essas características? Porque ela cresceu e ela é natural de uma me fugiu a palavra, de um pântano, de uma região pantanosa, que é cheia de fungos e bactérias. Então, o que acontece?
ela desenvolveu né, dentro dela o óleo essencial, que é o sistema secundário e o sistema imunológico, para que ela sobreviva naquele ambiente. Então, quando a gente usa o óleo e de onde ele vem, nos sugere muito a forma e como esses óleos podem nos ajudar, tá? Eles, né? As pessoas às vezes falam: mas eu comprei uma essência. Então, o que é a diferença de óleo essencial e essência? Essência é sintético, óleo essencial é natural. Não é o aroma que é terapêutico, são os compostos químicos que tem dentro do óleo essencial e que eles são, por si, aromáticos. Só que a gente consegue, o perfume ele é sintético e ele não é terapêutico. Então, é muito importante entender que essência é muito diferente de óleo essencial. E não é o aroma que faz com que ele seja terapêutico, tá bom? Como a gente usa e quais são os benefícios dos óleos essenciais para a nossa saúde? Questões de pele, problemas digestivos, para apoio ao sistema imunológico, para ajudar na questão da qualidade do sono, como humor, estabilizador de humor, para ajudar no emocional, dor de estômago, desconforto respiratório. Para as questões respiratórias, os óleos são sensacionais. E para as emoções. E muitas das coisas que a gente fala, por exemplo, questões de pele, inclusive, tem muito a ver com o emocional. E eu percebo isso em mim. Quando eu vivo períodos de estresse, a minha pele sente, eu tenho mais acne, eu percebo isso muito claramente. E é assim para quem tem asma, é assim para quem tem psoríase, é assim para quem tem dermatite atópica. Muitas das questões que a gente tem de sintomas, eles vêm muito em decorrente de um momento de estresse ou de alguma dificuldade que a gente tem de lidar com as emoções. Então, os óleos, quando a gente diz que eles são um suporte muito forte emocional, eles nos ajudam indiretamente em todas essas questões. E aí, em questões de vício, em questões de compulsão alimentar, porque tudo isso, no fundo, tem questões emocionais envolvidas. Tá? Então, aí são vários dos benefícios. A gente usa os óleos essenciais de 3 formas. Aromático, gotinha na mão, ou no difusor. Esse é o difusor Petal, da doTERRA. Tá? Ela tem também o difusor Volo. A gente usa de maneira aromática num colarzinho difusor. Aqui eu estou com o meu colarzinho difusor. A gente pode usar para quem tem cabelo comprido no cabelo, é uma forma aromática de uso. Então, todas essas formas são formas aromáticas. Quando a gente usa os óleos de maneira aromática? Para as questões respiratórias, porque a gente vai inalar e esse óleo e essa molécula, né, vai entrar, né, no nosso pulmão e pelo pulmão vai atingir a nossa corrente sanguínea e vai estar em todas as células do corpo. A gente usa de maneira aromática também para as questões emocionais, porque quando a gente inala, esse óleo essencial e a molécula vai para o nosso sistema límbico, e que é onde a gente gerencia as nossas emoções, e isso faz com que eles... É difícil, e por muito tempo, né, dos 5 sentidos, o olfato foi marginalizado, vamos falar assim, porque é aquele sentido que a gente não consegue controlar. É impossível você falar, eu não vou sentir esse cheiro. Não tem jeito, você não consegue controlar. E você não consegue controlar a emoção e a lembrança que aquele aroma te traz. Então, se você sente um aroma, por exemplo, de um perfume de uma época lá atrás, de um ex-namorado, você sentiu aquele aroma, automaticamente você vai lembrar, mesmo que você não queira. Então, aonde a gente armazena essas emoções, e é no mesmo lugar onde a gente armazena a nossa memória olfativa. Então, é por isso que os óleos essenciais ajudam tanto, quando a gente, por inalação, no controle, na questão das emoções, tá bom? A gente usa por ingestão e tópico. Por ingestão, são algumas questões específicas. Gente, tem alguém com áudio aberto? Acho que chama Rita. Eu queria pedir para fechar, por favor. Se puder fechar. Conseguir fechar.
Faz a gentileza para mim, traz meu carregador de celular. Rita, se você conseguir fechar seu áudio que está aberto, por favor. Então, de maneira tópica, a gente usa, obrigada, viu? A gente usa sempre diluído num óleo carreador, que pode ser o óleo de coco, que a doTERRA tem, mas existem outros óleos carreadores. Existe óleo de semente de uva, de amêndoa, de girassol, de gergelim. Existem muitos óleos vegetais no mercado. A doTERRA escolheu trabalhar com óleo de coco porque ele é o mais neutro dos óleos vegetais. Tá? Então, por isso que a doTERRA trabalha com o óleo de coco. Ele, quando a gente usa de maneira tópica, quando a gente quer cuidar daquele local específico e também de maneira sistêmica em crianças, por exemplo, com o qual a gente na qual seria um pouco agressivo a gente já chegar para uma criança pequena e falar, inala aqui, ela vai achar aquele aroma forte, ela não está acostumada. Então, a gente sempre introduz, principalmente nas crianças, de maneira tópica, e você está com uma dor local, uma dor na lombar, uma dor no ombro, no joelho. Então, essa é uma forma da gente usar os óleos essenciais nesse sentido. Por ingestão, a gente usa em algumas situações. Eu faço uso por ingestão do óleo de limão, do óleo de copaíba diariamente e de outros óleos também, mas os outros eu vario, né, de tempos em tempos. Já usei o DDR, já usei o On Guard, então cada época tem usado agora o turmeric, então cada época a gente acaba usando e eu acabo variando a utilização dos outros óleos, mas a copaíba e o limão estão sempre na minha vida. Eu falo que esses dois óleos, todas as pessoas deveriam introduzir na rotina. A copaíba, porque é um anti-inflamatório poderosíssimo e ele ajuda tanto nas questões físicas como nas questões emocionais. E o lemon, porque ele também é um óleo detox, é um óleo que ajuda, ele é protetor hepático, então ele é um óleo que é muito bom para muitas questões. E os cítricos, de um modo geral, né, têm propriedade anticâncer, inclusive, então eles são óleos que fazem muito bem para a nossa saúde. É importante entender que no Brasil existe uma legislação no qual os óleos essenciais não podem ser, né, nenhum produto pode ser comercializado para ser administrado por 3 vias, né, diferentes na mesma embalagem. Então, a doTERRA isso é o único país onde a doTERRA tem a copaíba. Aqui eu estou com a copaíba, por exemplo, em embalagem de 5 e 15 ml, o limão em embalagem de 5 e 15 ml. Só que é importante entender que esses dois óleos são exatamente iguais. E os dois podem, independente da embalagem, podem ser usados tanto de maneira tópica, quanto de maneira aromática, quanto por ingestão. Só que para atender a legislação brasileira, a doTERRA precisou criar em todos os produtos que podem ser ingeridos, né, e que podem ser também usados topicamente, criar 2 embalagens. Então, a embalagem de 15, ela é comercializada para uso tópico e por inalação, e a embalagem de 5 é comercializada como aroma natural. Só que é importante entender que são exatamente os mesmos produtos. Todo produto de 5 ml pode ser ingerido? Não. Existem óleos da doTERRA que eles são comercializados só na versão de 5 ml, por serem óleos raros, serem óleos caros. Então, eles, para que mais pessoas tenham acesso a esse óleo que é de difícil produção, ela só comercializa em embalagem de 5. E alguns desses óleos não podem ser ingeridos. E nem, mas uma regrinha é que se existe comercialmente, né, para venda avulsa do óleo de 15 e também de 5, é sinal os dois são iguais e os dois podem ser ingeridos, tá bom? Regra de diluição. Para uso tópico, a gente precisa, e isso é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, e eu gostaria de desmistificar e esclarecer e tornar mais fácil algo que parece muito complicado para a maioria das pessoas e não era diferente para mim. Para mim, eu demorei para entender, interiorizar, vamos falar assim, a questão das regras de diluição.
Gente, eu vou pedir para todo mundo que for tendo dúvida, questionamento, vai colocando no chat e aí depois a gente responde tudo, tá? E aí, o que você precisa saber na diluição, em primeiro lugar? Que 1 ml de óleo essencial, considerando esse bocal aqui, esse dosador do vidro da doTERRA, todos os dosadores são iguais, no vidro de 5, de 15, se o óleo é espesso, se o óleo é mais fluido, eles são iguais. E por que que esse dosador ele é um dosador padrão doTERRA, onde 1 ml é igual a 20 gotas. Então, eu já ouvi, por exemplo, alguém falar comigo assim, o óleo de vetiver ou de mirra, que são óleos bem grossos, né? Poderiam vir num dosador maior para ser mais fácil de cair. Não, porque esse dosador ele tem uma razão de ser assim. E cada gota, mesmo daquele óleo que seja mais denso e que demore um pouco mais para cair, né, para pingar, para gotejar, ele é um óleo que 1 ml vão significar 20 gotas, porque o que vale é a medida dosadora aqui, tá? E uma dica que eu dou desses óleos mais espessos e mais densos é que você rode assim, o envolva com sua mão, porque uma simples esquentadinha, ou você faz assim, já o torna mais fluido para você conseguir pingar a gotinha. E você sabendo disso, que 1 ml é igual a 20 gotas, você consegue pensar as diluições. Então, por exemplo, vamos considerar, e eu coloquei o exemplo de um frasco de 10 ml, porque a gente fazer conta com 10 ml facilita bem. Então, se a gente quer ir pensando que 10% de 10 ml são 1 ml, se a gente quer fazer uma diluição a 10%, a gente precisará colocar num vidrinho de 10 ml, que é o vidrinho Touch, tem 10 ml, a gente vai precisar colocar aqui 20 gotas do óleo essencial. Se a gente quer fazer uma diluição a 1%, serão 2 gotas, né? Porque 20 gotas dividido por 10 são 2 gotas. E você sabendo disso, fica fácil, porque se você quer fazer uma diluição a 5%, 2 vezes 5, 10. A gente vai colocar 10 gotas dentro desse vidrinho. Então, é uma regrinha de 3 simples, desde que você saiba que 1 ml são iguais a 20 gotas. E se você tem um vidrinho, nunca jogue fora os vidrinhos de óleos essenciais. Acabou, guarda. Guarda, porque você vai usá-los, são vidros de ótima qualidade, e você pode usá-los para deixar as suas sinergias prontas. E aí, quando você fala assim, pensa para 10 ml o vidro, só que seu vidro é de 5, divide pela metade. O seu vidro é de 15, soma a metade a conta que você fez. Então eu quero fazer uma diluição para o meu filho, que é uma criança, né, de 3 anos, que para ela dormir melhor. Então a gente quer fazer, vamos colocar uma diluição a 3% e o meu vidro é de 15 ml. Então, a 3%, se o meu vidro fosse de 10 ml, 3% seriam 6 gotas. Metade de 6 são 3. Se eu tenho um vidrinho de 15 ml, quero fazer uma diluição a 3%, eu coloco 9 gotas. Eu tenho um videozinho, gente, no meu Instagram, que explica isso. Então, se vocês quiserem, entra lá, assiste de novo, assiste, que explica essas questões da diluição. E na hora que a gente aprende isso, fica muito fácil. A gente não precisa de calculadora, a gente não precisa de nada disso. A gente já faz de cabeça. O que a gente precisa saber? Quando usar cada percentual de diluição. Então, eu coloquei aqui algumas regrinhas que a gente aprende também. Gente, eu não sabia nada disso há 3 anos atrás. Tudo que eu sei, eu aprendi nessa caminhada de 3 anos. Se eu aprendi, qualquer pessoa, todo mundo pode aprender, tá? Então, quando a gente fala de crianças recém-nascidos e bebê até 3 meses, a gente precisa ser mais cuidadoso, principalmente inicialmente, quando a gente nunca usou óleos essenciais com essas crianças, com esses bebês, a gente é mais conservador na diluição. Então, a gente faz uma diluição de 0,25. O que é isso? Se você quer fazer 1/4, né,
vamos falar assim, de 1%. Então, a gente aumenta a quantidade do óleo de coco. Então, se a gente fala a 0,5%, que a 1% para 10 ml seria uma gota. A 0,5%, que é isso para bebê de 3 a 6 meses, a gente usaria uma gota para 10 ml, tá? 10 ml é uma colher de sopa, tá, gente? E se a gente quer usar e fazer uma diluição mais conservadora, a gente usa uma gota para 2 colheres de sopa. Então, seria uma gota para 20 ml. Pode usar essa diluição de 0,5% para bebês recém-nascidos? Pode sim. Só que a minha sugestão é que a gente sempre comece com menos e vá aumentando um pouquinho. Quando a gente usou, viu que foi tranquilo, e aí a gente vai tendo mais segurança para usar os óleos essenciais, tá? Para criança, de 1 a 3%. Criança até 6 anos, gestante, idosos, quando você vai massagear o corpo inteiro, vai usar a maior quantidade daquela diluição, você pode fazer uma diluição de 1 a 3% sem problema, porque e com muita tranquilidade. E não pense que uma diluição maior o efeito vai ser melhor. Não é assim. Pode ser que você use numa criança uma quantidade muito grande da lavanda e que o efeito seja reverso, porque talvez tenha ficado tão forte o aroma que aquilo causou um incômodo, ao invés dela relaxar, dormir, ela foi agitada com o incômodo da lavanda, por exemplo. Isso pode acontecer, tá? Então, não pense, se eu usar mais, o efeito vai ser melhor. Não obrigatoriamente. Nesse universo dos óleos essenciais, menos é mais. Então, comece de pouco, uma gotinha é poderosa. Pense que uma gota, por exemplo, de hortelã-pimenta equivalem a 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. Então, não subestime, não menospreze uma gotinha, que ela é muito poderosa, tá bom? Criança a partir de 6 anos, 2 a 3%, adolescentes, adultos, e a utilização prolongada diária. Então, por exemplo, se você vai usar por longos períodos, se você usa, por exemplo, diariamente para dormir, aí você faz no máximo 3%, no máximo 5% de diluição, tá? E se você vai usar para situações pontuais, você pode usar 10%, em algumas situações você pode usar até puro, mas não são todos os óleos. Eu vou falar de um óleo que em alguma situação você pode usar puro, que é o óleo de lavanda. O óleo de lavanda, para picada de inseto, ele é mágico. Para queimadura, ele é mágico. Então, por exemplo, você tem o seu olhinho de lavanda e você queimou na cozinha da sua casa, você pode pegar a lavanda, e foi até assim que começou, né, a origem dos óleos essenciais. Você pode pegar e passar onde queimou, que se você passar na hora, vou te falar, a chance é muito grande de não ter bolha, de não ter de resolver e de conseguir ajudar bastante. Então, o óleo de lavanda é maravilhoso e nessa situação você pode sim pegar lá e usar puro. Outra situação que você pode usar puro, inclusive com criança, picada de inseto. Criança muito alérgica, foi picada de inseto, você pode pegar ali, ó, puro e usar. Isso a gente está falando são situações pontuais. Então, em situações pontuais, a gente faz diluições maiores, mas vocês veem aqui que tem de 3 a 10%. Tem 3%, pode fazer efeito muito bem. E aí, todo mundo precisa entender que usar os óleos essenciais é um exercício de autoconhecimento e de percepção, né, e observação do outro, daquele que você está ali do lado, do seu filho, do seu marido, né, da sua esposa, no caso Então, você consegue, você vai observando aquele resultado e você vai vendo, olha, eu usei a 3%, já foi suficiente, não precisa, eu usei a 3%, não foi suficiente, deixa eu aumentar para 5%, aumentar para 10%, e isso é fácil. Você fez ali, abre o vidrinho, completa com outras gotinhas, você vai estar potencializando, né? Aumentando aquele percentual de diluição. Vamos lá, se alguém tiver dúvida sobre diluição no final, eu respondo mais, tá? Por onde começar? A Doterra tem as farmacinhas naturais,
que são dos óleos básicos de quem quer entrar nesse universo. E eu escolhi, até para não estender demais, são muitos óleos. Olha aqui para vocês verem, eu não tenho só esses, mas olhem aqui minha farmacinha. Eu tenho uma farmacinha assim, completa de óleos essenciais, e olha que acaba um, reponho, e estou sempre repondo. Mas do Terra tem 200 óleos. E eu escolhi falar de alguns aqui, e de alguns que têm um significado para mim, e que, além disso, eles são óleos básicos que servem para muitas questões e que estão presentes em todos os kits da doTERRA. Então, o óleo de hortelã-pimenta, lavanda e melaleuca são óleos que, independente do kit, eles estão presentes. E eu falo, todo mundo devia ter esses 3 óleos em casa. O hortelã-pimenta, porque ele é um óleo que traz energia, traz disposição, é ótimo para cansaço, dor de cabeça, ajuda muito para as questões digestivas, ele é maravilhoso, o hortelã-pimenta. A lavanda, que serve para melhorar a qualidade do sono, para cicatrização, queimadura, picada de inseto, para ansiedade, para cicatrização. A melaleuca, que é uma farmácia inteira dentro de um óleo, que ele serve para dor de garganta, para acne, para qualquer ferimento, qualquer inflamação, a melaleuca serve. É ótimo para a imunidade. Então, eu tenho um vidrinho de melaleuca no meu banheiro, que eu, desde que eu fiz o anti-ama da Ayurvédica, eu adotei isso. Então, eu tenho um vidrinho de melaleuca, tomo banho. No fim do banho, quando eu estou ainda dentro do chuveiro com o corpo molhado, eu pego 3 gotinhas e passo no meu corpo molhado, e depois eu enxugo normal. Você fica, né, te ajuda na questão da imunidade. E esses são óleos, a lavanda e a melaleuca, óleos ótimos para serem usados com criança, e o hortelã-pimenta também, porque o hortelã-pimenta junto com a lavanda ajuda muito para a questão de febre. A gente consegue controlar a febre, inclusive, usando esses 2 óleos em criança. Então, esses são óleos que são sensacionais e que todo mundo devia ter, e é por isso que a doTERRA tem, em todos os kits dela, esses 3 óleos. Tem, em relação aos cítricos, que são óleos básicos, que são óleos importantes também, mas variam. Tem kit que vem o White Orange, que é o de laranja, tem kit que vem o limão, e existem outros cítricos que são maravilhosos. Então, mas esses 3 estão em todos os kits, em todas as farmacinhas naturais da doTERRA, e é exatamente porque são óleos que nenhuma casa devia ficar sem, tá? Agora eu vou falar das sinergias. Um dos grandes diferenciais da doTERRA são as sinergias. E a sinergia, eu não sei se todo mundo sabe, no rótulo da doTERRA tem aqui uma setinha que a gente consegue abrir a etiqueta e aqui tem escrito todos os óleos que compõem essa sinergia. Sinergia, blend, mistura de óleos essenciais. Eles têm, né, quando você pega mais de um óleo, igual eu expliquei, que a lavanda junto com a hortelã-pimenta é ótimo para febre, por exemplo. Quando você pega vários óleos e mistura e cria uma sinergia, você está querendo potencializar o efeito daquele óleo. E aí aqui tem 4, mas existem 3, que é o On Guard, o Deep Blue e o Balance, que estão presentes em todos os kits da doTERRA, tá? O On Guard, ele é um óleo para imunidade, ele é um óleo que tem cravo, canela, eucalipto, alecrim e laranja. Então, ele é um óleo que pode ser ingerido, tá? Pode ser ingerido num chá, ele é ótimo para a saúde bucal. Toda a linha da doTERRA de saúde bucal é feita com base no On Guard. Ele é bom para também para a questão por exemplo, você cortou ali, tá com olhinho, você pode pegar o On Guard, que ele vai ajudar a desinfectar, né, aquele local. Ele é ótimo para a questão de ajuda também, se eu usar ele no difusor, e meu aroma predileto é o On Guard, é o óleo que eu mais uso no difusor de dia. De noite eu associo a lavanda e o frankincense, mas de dia
é o óleo que fica do lado do meu difusor da sala. Então, ele é um óleo que tem um aroma delicioso e acolhedor, tá? Muito acolhedor. É uma delícia no chá também. O Deep Blue, que é um óleo que foi a minha primeira experiência positiva na doTERRA. E eu gosto de contar isso porque o meu teste e a minha prova social... Aliás, gente, se tiver aqui pessoas que já fazem uso dos óleos essenciais, eu queria sugerir que escrevesse no chat uma experiência pessoal, né, positiva de algum óleo aqui dos que eu estou falando, que você tenha tido, tá? Ou do que eu falei, que depois a gente vai ler esses relatos. E aí, o Deep Blue foi o óleo que eu tive assim a comprovação, porque quando eu comprei minha farmacinha natural e os meus óleos, eu usava e eu pensava assim, em mim faz efeito, porque eu acredito. Só que óleo essencial, você não precisa acreditar para fazer efeito. O óleo essencial, ele faz efeito, mesmo quando você acha que isso é balela. E aí eu estava com meu pai em São Paulo, hospitalizado, ele estava com muita dor na coluna, né? Inclusive ele fez uma cirurgia nessa ocasião, e ele reclamando de dor, e eu fui, não tinha ainda oferecido para ele os dos óleos. O meu pai é uma pessoa que nunca foi ligada e adepto às soluções naturais. Para ele, o que vale é o remédio, né? Antigamente ele pensava assim, era um remédio da caixinha ali comprado na farmácia. E aí eu peguei e falei com ele, ô papai, você está com dor de coluna, eu estou com esses óleos aqui, deixa, e eu tinha assistido uma apresentação sobre os óleos. Deixa eu testar em você, até porque eu quero uma comprovação de que os óleos funcionam, mesmo quando você não acredita. Ele falou, tá bom, minha filha, pode passar. Peguei o Deep Blue óleo, diluí no óleo de coco e comecei a passar nas costas dele. Meu pai, ele é fã do Deep Blue, hoje ele gosta muito da pomada, ele acha mais prático, mas ele é fã e ele fala, já recomendou, indica para todo mundo o Deep Blue, e ele é fã do Deep Blue, porque o Deep Blue é um óleo que ajuda muito para essa questão de dor. Júlio. É um óleo maravilhoso para essa questão de dor. Então, o Deep Blue, eu passei no meu pai e o meu pai falou assim, olha, vou te falar que o meu vidrinho acabou rapidinho, porque era toda hora. E no início é um pouco assim, gente. Quando a gente conhece esse universo, a gente vê que fez bem, a gente quer passar toda hora. Depois o negócio vai equilibrando e você vai vendo que você não precisa dessa quantidade, ou você vai sentindo a melhora e você vai espaçando as aplicações. Então, não tem problema no início, você vai passando porque aquela dor está mais incômoda e depois você vai vendo que ao invés de passar a cada meia hora, uma hora, você está passando a cada 2 horas, depois a cada 4 horas, depois você está usando 2, 3 vezes por dia e tem sido suficiente. Então, é assim e ele foi o óleo que eu tive a comprovação. E o outro óleo que eu coloquei aqui é o Balance, que está presente em todos os kits também, que ele é maravilhoso para variação de humor, ansiedade, estresse, luto, trauma, raiva. Ele é um óleo que ele ajuda muito para essas questões. Ele pode ser usado em criança, ele é ótimo para criança com birra, está fazendo birra, você pode diluir, passar ao longo da coluna, na sola dos pés, ou mesmo colocar naquele ambiente, no difusor, na casa, que aquilo vai ajudando e vai acalmando o ambiente. E eu coloquei um óleo, que é o Brief, que ele não está presente em todos os kits, mas ele está presente na farmacinha básica da doTERRA, que o Brief é um óleo que ele é um aliado e ele foi muito importante para mim no período eu tive Covid, e nesse período de Covid que eu tive, porque o meu sintoma foi asma, eu não tive nenhum outro sintoma específico, mas eu tive o sintoma da asma que eu tive na minha infância e adolescência, foi o sintoma que eu tive, e eu tive outros relatos, né, positivos. Meu irmão teve Covid, usou o Brief, também ficou apaixonado, que é diluir em óleo de coco, passar no peito, inalar, passava também na sola dos pés, ele ajuda muito para essas questões. E é um óleo que eu sempre usei muito como aliado para mim, para a questão da ansiedade. Porque quando a gente está ansioso, a gente respira superficialmente. E quando você inala uma gotinha do Brief, esse efeito a gente consegue também com peppermint, consegue também com eucalipto, com outros óleos que têm esse poder de abrir as vias respiratórias.
Porque a gente, quando inala esse óleo, a gente oxigena melhor, né, o nosso cérebro e as nossas células, e isso traz, né, amplia a nossa capacidade respiratória, isso acaba trazendo para nós mais calma, mais serenidade. Então, reduz a ansiedade. Então, o Brief é um óleo muito importante, maravilhoso para a criança que tenha asma, bronquite, né? E essas questões rinite alérgica, essas questões respiratórias. Então, eu escolhi falar desses óleos, mas é uma infinidade e o universo é enorme dos óleos essenciais e você pode, né, se tornar um membro do Terra, que eu coloquei aqui quais são as vantagens de ser um membro do Terra. É comprar com 25% de desconto, é aderir, se quiser e quando quiser, ao programa de fidelidade da doTERRA, porque isso, se você quer, começa, se apaixona por esse universo, e aí você quer uma farmacinha desse tamanho, você não vai comprar isso tudo de uma vez, só que você vai comprando um pouquinho todo mês, e aí você vai acumulando pontos e vai trocando pelos óleos que você deseja e que você acha, nossa, esse óleo é tão caro como o Helichrysum, por exemplo. Você fala, nossa, um vidrinho de 5 ml, um sândalo. Você vai comprando os do seu uso e você pega os seus pontos e troca por esses produtos. E é assim que a gente acaba tendo uma farmacinha dos sonhos, né, como a minha, que eu falo que uma farmacinha dessa é ostentação para quem gosta de óleo essencial. Você pode participar das promoções, como a gente teve essa semana, a Semana de Bogo. Você tem um acompanhamento e um suporte de um consultor de bem-estar. Você pode solicitar a qualquer momento uma consulta do bem-estar. Você pode participar dos nossos grupos de WhatsApp de apoio. Então, isso você tem suporte, porque se você compra os óleos avulsos e você não tem orientação, você está subutilizando, com certeza, a maravilha que é, gente. Os óleos essenciais são um presente de Deus na nossa vida. Então, se você não sabe como usar, você acaba não tendo, né? Não usufruindo do benefício e daquele investimento que você fez nos óleos essenciais. Os kits da doTERRA tem o kit básico, que é essa caixinha que vem com 12 olhinhos, que ele, quando você se cadastra, ao invés de você comprar por R$920, você compra por R$690. Tem o kit essencial para o lar, que vem com 11 óleos, vem com creme Deep Blue, vem com o difusor, né, que é maravilhoso e que ele sai com desconto por R$1.495. Tem o kit Aroma Touch, que são 8 óleos, com o óleo de coco, que é muito importante para a gente usar topicamente, o difusor, que sai por R$895. E tem esse kit dos sonhos, que vem o shampoo, o condicionador, as cápsulas de ômega 3 e polivitamínico, 21 óleos essenciais, o creme de base neutra, o creme dental sem flúor e essa caixinha aqui de madeira para você guardar 25 óleos que você também compra com desconto por R$2.990. E a doTERRA agora em junho vai lançar ainda um kit que é o dobro desse, que vem com acho que todos os óleos essenciais que tem na doTERRA. Lança agora em junho. Então, esses são os kits. E o programa de fidelidade, o que é? Eu falei que você acumula, né? Quando você compra, inicialmente, você começa acumulando 10%, e à medida que você vai se mantendo no plano, para cada 3 meses, você cresce esse percentual de acúmulo de pontos. Então, de 10% passa para 15%, de 15% passa para 20%, depois de um ano você fica acumulando 30% de tudo que você compra. Então, se você compra um mês sem PV é a pontuação, vejam que cada kit tem uma pontuação aqui, ó, tá vendo? Porque é a moeda da doTERRA esse PV. Então, se você compra 50 PV por mês, você aumenta, mas eu sou obrigado a comprar 50? Não, você pode comprar o tanto que você quiser. Então, quando você compra 50, você aumenta o percentual a cada 3 meses que você se mantém com 50. E você acumula pontos só quando você adere ao programa de fidelidade. E aí você, a cada, por exemplo, você comprou naquele mês 100 PV, você acumula 30 PVs num mês. 30 PV, só para você ter uma ideia, um óleo de lavanda são 23 PV, 23 ou 24, porque mudou agora, eu estou em dúvida.
Então, você tem um óleo de lavanda de 15 ml de graça. Então, eu falo, você começa a acumular pontos e a consumir óleos essenciais de graça. E quando você compra até o dia 15, dentro da LRP, 125 PV, você ganha o óleo do mês, que é um óleo que eles só divulgam no primeiro dia de cada mês. Então, inteiramente grátis. Esse mês foi Neole, que é um óleo que é a melaleuca turbinada, que inclusive é um óleo que não é comercializado, porque não tem volume de produção para que ele seja comercializado, pelo menos por enquanto, tá? doTERRA é um negócio, né? Eu faço doTERRA como negócio. É um negócio que me deu uma liberdade financeira e uma liberdade. Eu sempre trabalhei nos negócios da minha família por muitos anos e eu tinha muita vontade de empreender e ter um negócio que fosse meu, com a minha, né, que dependesse exclusivamente de mim. Eu venho de uma família empreendedora e eu tinha esse desejo. E eu fico muito feliz de ter encontrado essa possibilidade de ter feito isso com a doTERRA, que me trouxe, né, um plano de carreira. Eu tenho crescido na doTERRA, cresci, e acho que foi uma oportunidade tão boa para mim que pode ser para qualquer pessoa. E quando a gente, né, quer compartilhar o bem e ama os olhos, a gente, quanto mais a gente falar e divulgar que isso é uma possibilidade de negócio, mais gente a gente vai atingir. Mas só 15% das pessoas que são membros do doTERRA desenvolvem doTERRA como negócio. Não é excludente. Eu não quero desenvolver doTERRA, então eu não vou ser membro. Não, você está com o pensamento errado, porque vale a pena você ser membro, mesmo se você não tem o desejo de desenvolver o negócio. Mas eu preciso falar que o doTERRA é uma oportunidade para quem interessa. Num país que a gente tem, né, é um país de gente empreendedora e, ao mesmo tempo, é um país onde faltam muitas oportunidades, né? Falta emprego, falta uma possibilidade de crescimento e de carreira em muitas situações para muitas pessoas. Então, falar que doTERRA é uma oportunidade de negócio é importante. E eu, nessa segunda-feira, às 20 horas, eu vou estar fazendo uma apresentação de como ganhar dinheiro na doTERRA, como que a doTERRA remunera, e todo mundo que tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre isso é convidado, pode entrar, o link é esse mesmo, que é o link da minha sala, a senha de acesso é 1234 e é todo mundo bem-vindo. Eu agradeço a participação de vocês, vou abrir para o chat e vou fazer um sorteio para quem estiver aqui, quem ficou aqui até agora, vai participar de um sorteio de um olhinho. Então, vamos lá, vou interromper o compartilhamento e interromper a gravação. Então,